Olá, meus irmãos e amigos, que bom podermos conversar outra vez, meditar na palavra de Deus, compartilhar aquilo que está na palavra e que Deus, com certeza, quer que aprendamos coisas maravilhosas que Ele mesmo colocou para nós. É verdade que existem diferentes traduções da palavra de Deus e essas traduções devem ser comparadas para que possamos extrair realmente o melhor sentido do texto bíblico. Não há uma tradução que seja a melhor. Eu creio que há diferentes traduções e cada uma delas pode acrescentar uma compreensão maior da palavra do Senhor. Por exemplo, em um livro como de Jeremias, ou melhor, Lamentações, você pode ler: a minha porção é o Senhor. E aí você não vai entender o que é a porção no contexto. Aí você pega uma outra tradução e diz: o meu quinhão é o Senhor. E numa terceira tradução: a minha herança é o Senhor. Então, as diferentes traduções vão ampliar o seu entendimento da palavra de Deus. Talvez a tradução que você esteja usando seja diferente à que eu uso aqui da NVI. O importante é que você possa comparar os textos, mas, sobretudo, aprender ou extrair as lições para a sua vida. E como nós estamos meditando, refletindo no livro dos Salmos, o Salmo 19, que é agora o que vamos ler, ou nele refletir, é um salmo que, como o Salmo 8, né, traz uma palavra muito interessante a partir do olhar do escritor bíblico para com a criação. Mas começa um pouco diferente o Salmo 19 em relação ao Salmo 8, mas que os dois fazem uma analogia, ou melhor, eles conseguem enxergar a manifestação do poder de Deus, eles percebem a criação de Deus, ou o poder de Deus na criação. Por isso que é importante nós meditarmos na Bíblia como um todo. Mas o Salmo 19, que tem 14 versículos, traz a seguinte colocação. O verso 1, por exemplo: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Vou repetir. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Davi, que é o escritor do Salmo 19, ele olha para os céus, ele olha para o universo, aquilo que os seus olhos podiam alcançar, as estrelas. Então ele vê, ele não fica apenas maravilhado com a criação, ele vai um pouco além, ele fica impactado pela criação, mas ele não exalta a criação, ele reconhece o poder criador de Deus através da criação. Nos anos 1960, há dois episódios que mostram o olhar diferenciado entre quem crê em Deus e quem não crê em Deus. Conta-se, e está registrado, que um astronauta que foi o primeiro a orbitar a Terra, foi uma experiência marcante, singular, nunca tinha alguém feito esta coisa extraordinária. Quando ele voltou, perguntaram para ele qual foi a impressão dele ao contemplar a Terra, ao ver o céu a partir daquela pequena espaçonave na qual ele estava. Ele disse: olha, eu fui lá em cima, fui lá para o céu e não vi Deus. Eu não consegui ver Deus. E todos riram, porque ele estava debochando realmente, uma vez que ele não enxergava Deus como ele enxergava ou conseguia ver a terra e também alguns outros corpos celestes. Pois bem, ele fez graça, ele debochou de Deus porque ele não cria em Deus. Mas diz a história que um outro astronauta, ou melhor, 2 ou 3 astronautas, estavam se aproximando da Lua, estavam orbitando a Lua, e então eles fizeram uma ligação daquela nave para a Terra. E era 24 de dezembro daquele ano. E eles não sabiam o que dizer. Até que uma outra pessoa disse: leia a Bíblia. E então ele fez uma transmissão ao vivo dizendo, Gênesis capítulo 1, alguns versículos: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ele foi citando alguns textos
do livro de Gênesis, a partir do capítulo 1. Veja que coisa interessante. O primeiro orbitou a terra e, debochando, disse: não vi Deus lá. Mas o outro, ou os outros, a partir daquela experiência fora da terra, citou a palavra de Deus, reconhecendo o poder criador de Deus. Então, o salmista Davi, ele olha para os céus e diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, ou melhor, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Você consegue enxergar, não no sentido de ver Deus, mas enxergar o poder criador de Deus, enxergar a mão de Deus na criação? Davi, a partir desse versículo, ele apresenta outras coisas, e uma delas que ele fala, ele diz respeito a uma declaração que é muito interessante, a partir do verso 2. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Ele começa a descrever alguns fenômenos da natureza e, a partir dessa observação, ele faz algumas declarações de fé que são muito interessantes. O verso 4, por exemplo, ou melhor, do 3 em diante: sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. E aí então ele vai falando sobre o sol. E olha o que ele diz: é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa do seu calor. O sol, de fato, é uma estrela de quinta grandeza. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala que as estrelas são diferentes a partir do seu tamanho, da sua grandeza. Mas é interessante que ele fala do sol, mas não é para exaltar o sol. O sol é conhecido, chamado por alguns como o astro-rei, porque de fato ele está presente na vida do ser humano e, comparado com a lua, passa muito tempo do dia, né, sobre a nossa vida, digamos assim. Só que Davi olha para o sol, mas não exalta o sol. Ele não faz do sol o objeto da sua adoração. Ele olha para o sol e ele se lembra, ou ele faz referência ao sol como expressão do poder criador de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, quando nós observamos todas as etapas da criação, no quarto dia, se você olhar bem, a Bíblia diz que no quarto dia da criação, que foram 6, Deus criou o sol, a lua e as estrelas para que esses astros pudessem então dar condições de definir dias, semanas, meses e as estações do ano. E é interessante que a Bíblia nem cita o nome que nós damos ao sol e nem à lua. Fala apenas do luminar maior e luminar menor. Por quê? Porque aquilo que Deus criou não deve ser alvo da criação ou da adoração, mas meio de exaltar e glorificar o Senhor. Mas é interessante que essa parte do Salmo, que exalta a Deus pela criação, pelo poder criador, tem uma frase que alguns acham que é um erro. Por exemplo, veja só, no Salmo 19,6, falando ainda do sol: sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa do seu calor. Davi está falando do movimento do sol, que nasce no leste e se põe no oeste. Pois bem, é o sol que se movimenta ou é a terra? Claro que nós sabemos que a terra que gira em torno do sol. Não foi Galileu Galilei que inventou esse movimento. Ele apenas descobriu, reconheceu e cientificamente comprovou. Pois bem, para quem está na terra, o olhar de quem está na terra é que o sol e a lua se movimentam. Ou melhor, o sol se movimenta em relação à terra. Não. Quem se movimenta é a terra que gira em torno do sol. Mas na perspectiva de quem está na terra, é o sol que se movimenta. Por isso que Josué, quando estava lutando contra os seus inimigos, disse: sol, detente em tal lugar. Lua, não sai daqui. Por quê? Na perspectiva de quem está na terra, é o sol que se movimenta e não a terra.
Então, não é uma declaração contra a ciência, é apenas uma linguagem a partir de quem está no mundo, na Terra, em relação aos corpos celestes, ao Sol principalmente, que não se movimenta, ele é fixo em relação à Terra. Bom, resolvida essa questão da linguagem bíblica, a segunda parte do Salmo é diferente. Enquanto que a primeira, ele fala da criação, fala do poder criador de Deus, da maravilha, ele fica maravilhado, ele reconhece e glorifica a Deus por essa criação. A partir do verso 7 do Salmo 19, o olhar já é outro. Qual é? Davi tira o seu olhar da criação, dos corpos celestes, o sol, por exemplo, e passa a exaltar o Senhor pela palavra. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Então ele começa a descrever, ele usa adjetivos, ele usa expressões, ele usa termos diferentes para se referir à palavra de Deus. Por exemplo, ele fala lei, testemunhos, preceitos, mandamentos, temor e ordenanças. São palavras diferentes para se referir à própria Bíblia. Mas também ele coloca alguns adjetivos. A lei é perfeita, o testemunho do Senhor, os testemunhos são dias de confiança, os preceitos do Senhor são justos, os mandamentos do Senhor são límpidos, o temor do Senhor é puro. Então, esses adjetivos estão sendo usados, ou foram usados por Davi, para reconhecer não apenas a validade, mas também a importância, a relevância e o valor da palavra de Deus para todos nós. E aí, além de falar de termos diferentes sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e diferentes adjetivos, Davi também, exaltando ao Senhor pela palavra dele, ele usa algumas expressões para dizer o que essa palavra de Deus faz na vida daqueles que a ouvem, para aqueles que dão atenção e a praticam na sua vida. Vejam só, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Está cansado? Está desanimado? Quer um renovo? Leia a palavra de Deus. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Inteligência, todo mundo tem. Sabedoria, só quem busca a Deus. A pessoa pode ser muito inteligente para fazer um celular como esse que eu estou usando, para criar meios de comunicação via rede social. Isso é inteligência. Mas sabedoria é saber usar as coisas. Inteligência é fazer certas coisas. Sabedoria é fazer as coisas certas. Então, a palavra de Deus produz sabedoria, dá sabedoria. Outra coisa, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. A palavra de Deus traz alegria, porque a alegria no Senhor é a nossa força, diz lá Neemias 8:10. Mas essa alegria não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quando você lê a palavra, essa palavra é interiorizada, quando você se apropria dessas palavras, dessas promessas, o seu coração se alegra, como o coração de Ana, que sofrendo, humilhada por não poder ser mãe, sendo espezinhada pela sua adversária, ela orou, chorou, fez um voto a Deus. E diz a Bíblia que quando ela se levantou, já não era mais triste o seu semblante, porque ela havia confiado no Senhor, certamente. E aí diz o texto: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças, olha só, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As coisas passam. A Covid-19 vai passar em nome de Jesus. A quarentena vai chegar ao seu fim em nome de Jesus. Você vai poder sair de casa em breve em nome de Jesus. Você vai ver que a sua rotina voltará a ser como antes em nome de Jesus. Você poderá adorar a Deus na igreja, ir para estar com seus amigos, para a escola, para o trabalho em nome de Jesus. As coisas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre, como disse Jesus em Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, as minhas palavras jamais passarão. Então, Deus diz que o temor dele é para sempre. E aí completa essa parte aqui, exaltando a palavra do Senhor. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Deus nunca mentiu. Ele não mente. Ele é verdadeiro. Jesus, diz a Bíblia, nunca saiu nenhuma palavra mentirosa da boca dele. Ele sempre falou a verdade. Então, o que está escrito,
na palavra de Deus, você deve acreditar. Não porque o outro falou, mas porque você leu na palavra. É isso que Deus quer que você faça. A fé, meu querido, é pessoal, é individual, é intransferível. Não dá para crer no Senhor por procuração. Não dá para terceirizar a fé. Você tem que se apropriar, lendo a palavra, guardando-a no seu coração. E então, em função dessa beleza, dessa riqueza que é a palavra de Deus, Davi fala o seguinte no verso 10, a última comparação que ele faz. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Davi faz duas comparações muito interessantes com a palavra de Deus. Que ela é mais preciosa do que o ouro. Isso mesmo. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro. O ouro é diferente das joias, embora eles tenham quilates. Um diamante tem quilates, como o ouro tem quilates. Só que o quilate usado para as pedras preciosas tem a ver com peso. No caso do ouro, o quilate tem a ver com pureza. Um ouro de 24 quilates é o ouro 99,99 de pureza. O ouro de 18 quilates, que é a maioria que as pessoas usam, a maioria delas usa, o ouro de 18 quilates, quer dizer, tem 18 partes de ouro e 6 partes de outras substâncias. Então, diz o texto que a palavra de Deus são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Já pensou? A palavra de Deus ser comparada, ou melhor, ser colocada num nível maior, superior, em termos de valor, de riqueza do que o ouro puro? Isso é a palavra de Deus. Sabe, vou dizer uma coisa para você. Uma pessoa agarrada a centenas de quilos de ouro num mar revolto, num barco, não vai fazer diferença. Mas a palavra de Deus guardada no coração, no meio da tempestade, fará muita diferença. Recentemente foi publicado nas redes sociais a morte de um grande banqueiro, o dono de um dos grandes bancos do mundo. E a filha dele, segundo foi publicado, diz assim: meu pai morreu em casa. O homem, dono de um banco muito famoso, morreu suplicando, sufocado, pedindo ar, desejando ar, que é de graça. E morreu com milhões de dólares guardado na sua conta. O que adianta, disse Jesus, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então diz o texto aqui, no verso 10, além de comparar a Bíblia com o ouro, de são mais doces do que o mel, do que o gotejar dos favos. O mel é doce, é agradável, é saboroso, mas não há nada mais precioso, saboroso e agradável do que a palavra do coração. Então o Salmo termina com essas declarações de Davi da seguinte maneira, o verso 11: por elas o teu servo é advertido. Isso mesmo, a Bíblia também foi colocada por Deus para nos advertir, para dizer, esse é o caminho, andar nele, ou esse não é o caminho, se afaste dele. A natureza revela o poder de Deus, mas é com a palavra que nós aprendemos o que Deus quer para cada um de nós. E então diz o texto, a grande recompensa em obedecer-lhes, a grande recompensa em ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Você pode se encantar com a natureza, você pode se encantar com a obra de Deus, mas é com a palavra de Deus que Deus mesmo fará diferença em sua vida. Vejam só nos versos 12, 13 e 14 do Salmo 19. Quem pode discernir os próprios erros? Absolvem os que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. É a palavra de Deus que vai trabalhando em nossa vida, para que nós evitemos o mal, para que façamos a vontade de Deus depois de conhecê-la na sua palavra. E a última coisa que Davi fala no Salmo 19, no verso 14 é, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. O Salmo começa exaltando ao Senhor pela criação.
mas termina exaltando o Senhor da criação. A criação é só meio, mas é o Senhor. Jesus criou tudo, Ele nos deu vida, e Ele é o Senhor da vida daquele que nele crê. Exalte ao Senhor, glorifique o Senhor na sua vida, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor, permanece para sempre. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida sob os cuidados do Senhor, o Senhor Jesus, que é o Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.